Fala aí, meus queridos e minhas queridas do canal Encontro das Paralelas. Eu sou o professor de física de vocês. Cara, faz bastante tempo que eu não posto vídeo, bastante tempo. E eu não posso só aparecer como se tivesse acontecido nada e, tipo, tudo tivesse tranquilo. Antes de tudo, desculpa, pessoal, pelo sumiço. Eu não estive passando por momentos difíceis, nada, estive só estudando mais, focando em alguns projetos. Inclusive, um deles veio a vigor, que foi o meu ouro na Olimpíada Brasileira de Física, né? Agora, processo seletivo, estou, né? Enfim. São várias coisas que vêm acontecendo, mas não no sentido ruim, coisas boas. E, bom, coisas consumem tempo, como qualquer tipo de coisa. As coisas, elas acontecem e consumem tempo. E gravar vídeo pra vocês também consome tempo. Então, não que eu não tivesse tempo nenhum, pelo contrário. Mas nesses 2, 3 meses aconteceram infinidade de coisas. Coisas até meio improváveis de acontecer. Enfim, feliz por poder estar aqui gravando vídeo pra vocês. E hoje eu não vou fazer vídeo de conteúdo, porque eu tô cansado pra caralho de gravar vídeo de conteúdo. Não cansado porque eu tô gravando vídeo, mas cansado porque eu tô dando muita aula, gente. E eu gosto de fazer questão. E eu vi uma questão muito foda, muito da hora, e eu falei, galera, que jeito melhor de voltar com pedir desculpas, mas não aquele pedir desculpas com a camisa branca e falando, bora fazer, não. Aquele pedido de desculpas que a gente coloca o capacete, tira as crianças da sala e dá o play na pornografia que eu vou fazer agora. Porque essa questão é pica, foda, é física de ponta. Então, galera, se você não tem essa propriedade física ainda, beleza, você assiste o vídeo, você absorve, você pode não entender, mas você absorve o que eu tô tentando passar pra você. E essa questão, ela é sensacional. Tirei ela de um livro muito conhecido e vou deixar na descrição aqui pra vocês. Não o PDF, porque eu sou contra a pirataria, mas eu vou deixar na descrição pra peguei. Mas vamos ver aqui a questão. Galera, vamos aqui. Ó, tem uma bolinha que tá caindo em cima dessa haste articulável, né? Essa haste que eu posso mudar o ângulo θ dela, eu posso, tipo, variar o θ dela aqui. E ela tá sob uma altura Y. A bolinha tá numa altura H em relação ao solo. Aqui eu vou colocar como sendo o meu referencial. Beleza? E aí vocês vão entender porque eu tô baseando em referencial. Mas o referencial é mais pra quando a gente for tratar de conservação de energia. O referencial é o solo aqui. Todo o sistema ele tá sujeito a uma gravidade G. Beleza? E o que acontece? Acontece o seguinte, gente. Essa bola, ela bate na haste e ela vai ser defletida. A velocidade que ela tá aqui, tem uma velocidade V, assim que antes de um milésimo, um cabelímetro antes de encostar, ela tem velocidade V. E depois que ela encostou, ela vai ter velocidade V, mas na direção defletora. Que porra de direção defletora é essa, gente? É o seguinte, é a direção que o vetor tá fazendo 90 graus com a superfície que foi atingida, beleza? Tá fazendo esses 90 graus. Que bacana, né, gente? Bacana demais. E aí, o que acontece? Vamos, antes de tudo... Eita, galera. Pronto. Antes de tudo, bora dar uma olhada aqui. O que a gente pode abstrair disso aqui? A gente vai dividir essa questão em algumas partes. A primeira parte aqui a gente vai ter essa parte bem aqui, que vai ser a parte do... A primeira parte, essa não vai ser a primeira parte que eu vou tratar, mas é a parte que a gente vai utilizar de energia e tal. A gente vai ter a parte da deflexão e a gente vai ter o lançamento oblíquo, beleza? O que a questão pede? A questão, ela pede o alcance máximo em função de θ e y. Ou, se você preferir, qual é o θ e o y que optimizam essa função aqui, que otimizam o alcance, né? Qual que é o θ ideal, o y ideal, que vão fazer com que o alcance seja o máximo. É isso que a questão pede. Então, bora analisar com calma, bora ver o que está acontecendo aqui. Vamos trazer isso aqui e agora vamos analisar o caso 1, né? Que é um lançamento oblíquo. Eu quero ver o caso 1, né? Ou o caso 1, mas não é bem um caso, né, gente? Eu só tenho um caso aqui, mas vamos analisar a óptica 1. Óptica 1, porque a gente consegue dividir a nossa questão em algumas partes. E
A primeira dessas partes que a gente vai analisar é o lançamento oblíquo, beleza? Galera, vocês percebem, ó, que depois que ela sai da superfície, ela não encosta mais. Ah, mas ela pode até encostar aqui, aqui. Não encosta, não encosta. A foto que eu dei, a questão tá aqui, ó. É essa, ela não encosta mais. Então, tranquilo. Belezura, galera, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer aqui e simular o lançamento oblíquo dela, né, ó. Ela vai, faz o lançamento oblíquo e cai bem aqui, ó. Beleza? E o que acontece, galera, ó. Primeiro a gente tem que fazer uma análise. Essa análise é bem bacana mesmo. Porque, ó, qual que é a altura que ela vai estar do solo? Vai estar na altura Yzinho, né, gente? Porque, ó, vai estar a altura que deu aqui na questão, tá na altura Y. E qual que é a altura que ela vai estar depois? 0, né, gente? Ó, esse aqui não é o nosso referencial, então é 0. Então a gente já percebe o quê? Que as coisas elas estão aumentando para cima, né? Os valores estão aumentando para cima. Então, para cima as coisas elas vão tender a ser positivas. Beleza? Qual que é a velocidade inicial? Gente, eu não sei. Não sei. Aqui nesse sistema, no caso 1, eu não consigo achar a minha velocidade. Eu vou deixar ver. Mas eu consigo uma coisa bem bacana aqui, ó. Se eu analisar o seguinte, ó, eu sei que aqui, ó, vai ser θ, né? Deixa eu só fazer direitinho aqui. Eu sei que aqui, ó, aqui vai ser θ. E eu sei que o ângulo, ele vai formar 90, bem aqui, né? Finge que é 90, não tá muito 90 não. Então aqui vai ser o quê? 90 menos θ. E o que eu vou chamar? Vou chamar de alfa. Então a primeira coisa que a gente vai anotar, ó, OBS. θ é igual a 90 menos alfa. E vice-versa, né? Ok. O ângulo aqui, eu posso colocar 90 menos θ, mas eu vou colocar logo alfa, gente. Por quê? Porque vai facilitar as nossas contas e vocês vão perceber que futuramente isso aqui vai dar uma ajuda bacana no sistema de equações que a gente vai fazer aqui. Beleza? Fizemos nosso desenho, sabemos aqui também que ele está sobre uma gravidade G. E agora terminamos a parte visual. Vamos agora para o cálculo, né, gente? Porque tudo aqui que a gente vai se basear é matemática, é cálculo, é física, né? Bom, essa questão tem muitas maneiras. Na verdade, não muitas. Eu acho que é umas 4, 5 maneiras que eu conheço. Não, 3 maneiras que eu devo conhecer de resolver essa questão. A forma que eu vou resolver é com um pouquinho de tudo, porque eu acho que é a forma mais divertida. Mas você pode resolver isso aqui com parábola de proteção, principalmente esse caso 1. A primeira parte, né, que é o caso 2 e o caso 3, eles são meio... Você resolve só de um jeito mesmo, não tem muito como fugir. Agora, o caso 1 tem várias maneiras de resolver ele. Então vamos aqui. O que é o alcance, né, galera? O alcance vai ser igual ao V cosseno de alfa. Por que cosseno de alfa? Porque a nossa componente horizontal vezes o tempo, que eu vou chamar de delta t. Beleza? Olha aí que bacana. Para o nosso A ser máximo, o nosso cosseno, no caso o A é uma função em alfa, né? O nosso cosseno tem que ser quanto? O cosseno tem que ser 1. Mas aí você se engana, garoto. Por quê? Porque o nosso tempo, ele também depende de alfa. Então a gente tem que maximizar tudo isso aqui como alfa, né? Como um completo de alfa. Então vamos descobrir quanto que vale o nosso ΔT de alfa, né? Vamos aqui. Agora, vamos analisar o nosso eixo Y. Né? A gente analisou o alcance, vamos analisar agora o eixo Y. No eixo Y a gente percebe que a posição inicial dele é Y, a posição final dele vai ser 0. Vamos equacionar aqui. 0 a posição final, né? A posição inicial dele vai ser y, positivo, mais a gente vai ser a velocidade vezes o tempo, ou seja, v seno de alfa delta t. E agora a gravidade ela é negativa, então vai ficar menos 1/2 de g delta t quadrado. Bacana, gente? E aí, o que a gente vai fazer? Ó, uma ideia que eu tenho aqui, ó, é a gente multiplicar tudo por 2. Quando a gente multiplicar isso aqui tudo por 2, o que vai acontecer? A gente vai dar um sumiço nesse meio aqui. Eu não gosto desse meio. Ele deixa a conta um pouco mais feia. Então vamos tirar esse meio aqui e vamos multiplicar tudo por 2.
Porque quando a gente multiplica por 2, a gente vai estar multiplicando 0 por 2, né? Acaba dando a mesma coisa. Então vai ficar 2 aqui. E aqui vai ficar 2. Bora aqui. E agora? Agora, se você é um rapaz sensato na matemática, você vai perceber que aqui a gente tem o que? A gente tem a equação de segundo grau. Para você que quer o ΔT, né? A gente está atrás do quê? A gente está atrás do ΔT. A gente vai isolar o ΔT aqui. E agora a gente vai ter que tomar bastante cuidado. Beleza? Por quê? Primeiro, vamos analisar essa função que a gente tem. A gente tem o nosso C aqui, nosso coeficiente C, nosso coeficiente B e o nosso coeficiente A, né? Bom, tudo indica que dá para fazer uma Bhaskara bem legal aqui, né? Uma resolução de equação de segundo grau. Bora ver aqui o que dá. O ΔT, e aí que vem um pulo legal, o ΔT linha. Por quê? Porque a gente vai encontrar dois valores. ΔT' vai ser igual o quê? Menos B, ou seja, menos 2V seno de alfa, mais ou menos a raiz de o B ao quadrado, então vai ficar 4V ao quadrado seno ao quadrado de alfa, mais 4. O mais aqui, galera, porque eu já vou colocar do menos G, beleza? Então vai ficar 4, 2YG. Aí você pode até falar, pô, ficou meio feio, né? Tu colocou o 4 e o 2, você não coloca logo o 8. E aí vocês vão entender. E aí? Por que tem esse ΔT', cara? Porque qual que é o sentido disso? Porque a gente vai ter que fazer uma análise bem legal do que está acontecendo aqui. Ó, o que é isso aqui? O que significa esse ΔT? Pô, tudo na matemática, tudo na física tem um sentido matemático, tudo na matemática tem um sentido físico, em se tratando de matemática aplicada. O que é esse ΔT? Por que a gente tem duas raízes nessa equação? Bom, apesar da gente querer o tempo nesse ponto bem aqui, ó, a gente quer esse tempo bem aqui, a gente vai ter um outro tempo que a posição é zero. Aí você pode falar, professor, não tem nenhum outro tempo que a posição é zero. Porque, ó, ele começa no Y e termina no zero. E mesmo se a gente continuar o movimento, ó, ele tende para valores negativos. Aí que tá, né? Dentro da física, realmente, não existe. Mas dentro da matemática, existe. Porque a gente está começando do Y. É como se a gente já tivesse começado o lançamento oblíquo e ele já estivesse no Y. Então, bem aqui a gente vai ter um ΔT', no qual é negativo. Que bacana, né, cara? Então a gente tem que tomar cuidado pra gente não ter esse ΔT negativo. A gente tem que ter um ΔT positivo. Porque onde já se viu ter um tempo positivo, um tempo negativo, né? A gente tem que ter um tempo positivo. Então vamos fazer um somebody love aqui pra gente evitar isso aqui. Ah, e outra coisa. Eu coloquei menos G, a gente poderia ter colocado o referencial para baixo. Mas não faz sentido quando a gente coloca o referencial para baixo. Não tem sentido nenhum, porque a gente vai fazer ainda jogo de energia. Então acaba ficando meio estranho, né? Porque a gente já vai tratar com referencial, aqui sendo zero, né? Aqui sendo o nível de referência, quando a gente for fazer o jogo de energia. Então deixei logo com o referencial para cima. Pode até dizer, mas se a gente colocasse o referencial para baixo sendo positivo, poderia estar com a concavidade assim, né? Porque a concavidade aqui sendo negativa, a concavidade seria assim. Então a gente teria um máximo, que é realmente o que a gente está indo atrás. Sim, a gente teria um máximo, mas seria um máximo da posição dele, né? Não um máximo da... não um máximo de tempo, né? A gente está atrás do máximo do tempo, não da posição. Então, tanto faz como tanto fez, bem... não faz nenhuma diferença. Vamos aqui. 2V seno alfa sobre menos 2G vai ficar só V seno alfa sobre G. Aí que tá, galera. Aqui vai ficar mais ou menos dividido por menos. Eu vou colocar um mais aqui. E já vocês vão entender o porquê. A raiz... eu só sumi, né? Aparentemente eu só desapareci com mais ou menos. Mas já você não entendeu por quê. Aqui a gente pode colocar esse 4 para fora da raiz, ó. E a gente cancela com 2. E aqui cancela o 2 também, tá?
Aí vai ficar só v quadrado seno ao quadrado de alfa mais 2gy dividido por g. Olha aí que bacana, gente. Ó, aqui ficaria mais ou menos, então com o menos ficaria menos ou mais, né? Mas aí, o g é positivo? Isso aqui é claramente positivo. E a raiz aqui também seria um valor positivo. Se eu pego, aqui também a gente tem um valor, um seno de alfa que é menor que 90, então também é positivo, e a velocidade claramente é positiva por se tratar de um módulo. E aqui é positivo também. Então eu pegaria um número positivo e subtraria para um número positivo. Ou seja, esse primeiro número, esse número x aqui, ele obrigatoriamente teria que ser maior do que o resultado dessa subtração. Ou seja, se fosse um menos aqui, obrigatoriamente a raiz teria que ser a raiz negativa. Dá até para fazer aqui com desigualdade das médias, para eu provar que não tem, mas acredite em mim, galera. Acredite em mim, porque se são dois termos positivos e está numa subtração, é óbvio que o valor positivo, a soma dos dois, se os dois são positivos, é óbvio que a soma que vai ser o valor positivo e a subtração que vai ser o valor negativo. Então é isso aqui que a gente vai chegar, isso aqui que é a nossa resposta do ΔT. Tem um jeito até de simplificar um pouco mais isso daqui, ó. Eu vou colocar o V sobre G em evidência. Aí vai ficar então o ΔT é igual a V sobre G de seno alfa mais raiz de seno ao quadrado de alfa mais 2gy sobre v quadrado. 2gy sobre v quadrado. E eu vou chamar isso aqui, ó, tudo de beta, galera. Ok? Não vou riscar não, né? Pra dar pra ver depois. Mas eu vou chamar isso aqui de beta, pra facilitar nossas continhas. Porque a gente vai repetir muito isso aqui. Repetir demais esse 2gy sobre v quadrado. Uma observação bem interessante é que esse 2gy, para você que já percebeu, é basicamente o potencial, né? A energia potencial que ele tem na alturazinha que ele tá. Então, isso aqui já é uma coisa legal. Ou, também, pode ser simplesmente esse 2gy aqui se enquadra também como sendo um v quadrado. Que não é esse v quadrado, a gente não pode cancelar, mas também é um v quadrado, dependendo da óptica que você tá. Né? Porque ficaria mv quadrado sobre 2 igual a 2gy, não, igual a... igual a 2gy, igual a mgy, né? Cancela os m's, passo 2, aí fica desse jeito. Mas, enfim, a gente vai fazer isso aqui com mais calma. Bora aqui. O que a gente vai fazer agora? Putz, galera, que vacilo. É só aqui, ó. Que vacilo. Me desconcentrei. Beta. Por que eu chamei isso de beta? Porque isso aqui é uma constante. Pra gente é uma constante. Porque a gente vai estar trabalhando só com alfa. Ah, mas eu quero saber o y máximo. Beleza, mas bora tratar agora como o y sendo uma constante. Depois a gente trata. Isso é basicamente uma derivada parcial para alfa, deixando o y constante. Mas não vai ser porque, nesse caso, a gente sumiria com y se a gente derivasse parcialmente. Então, vamos ignorar, vamos deixar o fato do y ser constante e show, acabou. Agora vamos trocar aqui, né? Então vai ficar o alcance, ele é igual a v ao quadrado sobre g, né? Multipliquei, tá em evidência, né? Aí eu coloco entre parênteses cosseno de alfa, que multiplica seno alfa mais a raiz de seno ao quadrado de alfa mais beta. Beleza? Bacana, bacana, gente. E agora, o que a gente faz? Ó, agora a gente vai entrar na parte de cálculo, né? A gente quer encontrar o valor máximo, então vamos entrar na parte do cálculo mesmo, né? Vamos aqui. Para que o A seja máximo, gente, isso só vai acontecer se, somente se, o dA de alfa for igual a zero. Beleza? Porque no máximo, né, de uma função, a sua derivada vai ser sempre igual a zero. Então vamos derivar igual a zero. Ó,
Então vai ficar dA d alfa é igual a 0. Portanto, vai ser igual. A gente vai sumir logo com esse v quadrado g, beleza? E a gente vai aplicar agora a regra do produto. Então vai ficar d alfa do... Deixa eu botar aqui. Regra do produto. Não sei se aqui eu vou precisar usar a regra do quociente. Eu espero que não. Porque é bem chato usar a regra do quociente. Porque sempre dá um negócio... Acho que não. Então vamos aqui. d alfa, cosseno de alfa, seno de alfa. Beleza, tudo certo. Vamos só lembrar que ó, a regra do produto, gente, diz o seguinte. Regra do produto. Eu ainda vou fazer um curso de cálculo. Sim, né? Pretendo. Não posso... Não vou prometer. Porque senão eu posso me dar mal. df de x vezes g de x sobre dx vai ser igual a derivada da primeira vezes o segundo mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Beleza? Isso aqui é uma regra do cálculo, gente. E isso que a gente vai fazer agora. Quando a gente deriva aqui, vai ficar o seguinte. 0 vai ser igual... A derivada do cosseno é menos seno. Então vai ficar menos seno de alfa. E aí a gente repete essa função aqui. Beleza? Ó, só para vocês terem uma noção, eu estou tratando esse aqui como sendo nosso f de x e esse daqui sendo nosso g de x. E assim como numa multiplicação mesmo, né, não altera o resultado, eu posso primeiro fazer o f' de x, g de x e o g' de x, f de x. Essa linha a gente representa a derivada, beleza? Mas enfim, é um assunto prévio que vocês têm que saber para conseguir acompanhar nessa questão. Agora bora para a segunda derivada. Mas o cosseno de x se mantém, né? O cosseno de x não, o cosseno de alfa se mantém, perfeito? Deixa eu só... eu vou deixar f de x e g de x para ter como parâmetro, beleza? Mas não são funções de x, só são como para a gente fazer essa analogia. Agora, vamos aqui. Seno alfa. Vamos lá. A derivada de uma soma é a derivada de um mais a derivada de outra. A derivada do seno é o cosseno, gente. Então vai ficar cosseno de alfa mais... Ó, isso aqui eu vou fazer um pouco rápido, mas eu espero que vocês entendam. A derivada de uma função, né, de uma coisa assim, é a derivada de dentro vezes a derivada de fora. A derivada de fora, a derivada da raiz de alguma coisa, é 1/2 dessa raiz. É 1/2 do inverso da raiz. Então vai ficar a raiz de seno ao quadrado de alfa mais beta. Tudo isso sobre 1/2. Porém, esse meio vai sumir com a derivada do seno ao quadrado de alfa, que vai dar seno de 2 alfa. Porque a derivada de beta dá 0. Então vai ficar seno de 2 alfa, que dá 2 seno alfa cosseno alfa. Então aqui vai ficar seno alfa cosseno alfa. Vamos fazer devagarzinho, para dar para entender. Porque fazer muito rápido pode acabar confundindo. dd alfa da raiz de seno ao quadrado de alfa mais beta. Eu vou chamar tudo isso daqui, ó, de d de raiz de u. Raiz de u. Aí a gente vai usar a regra da cadeia, gente. A regra da cadeia é basicamente como se fosse uma simples... como é que posso dizer? Uma simples... cancelamento, né? Cancelando divisões, entende? Porque isso aqui é d raiz de u d alfa, né, gente? Enfim, isso aqui tudo é raiz de u, que eu disse. Então isso aqui é d raiz de u d alfa. Eu vou multiplicar por du sobre du. Assim como na divisão, eu posso botar d raiz de u e eu vou botar embaixo du. E aqui eu vou deixar du d alfa. Ok? Aqui já vou tirar, vou deixar só esse aqui só pra gente fazer. Isso aqui é tipo um rascunho, gente. Então vamos aqui. D raiz de u du
é a mesma coisa de 1/2 de raiz de u. Isso aqui, enfim, se vocês forem fazer com calma, é porque u de 1/2, aí subtrai 1 e multiplica por 1/2. Entende? Só isso. Beleza. E du de alfa? O que é o u? É seno ao quadrado de alfa. A derivada do seno ao quadrado é seno de 2 alfa. Então isso aqui tudo vai ficar seno de 2 alfa dividido pela raiz do seno ao quadrado de alfa mais beta. Tudo isso multiplicado por 2, não se esqueça. Só que existe uma transformação trigonométrica que esse seno de 2 alfa pode ser a mesma coisa que seno de alfa cosseno de alfa vezes 2. Olha que maravilha. A gente cancela, né? Ó. A gente vai cancelar esse 2 com esse 2 aqui. Que bacana, gente. Enfim, foi isso que eu fiz. Só que eu fiz de um jeito mais prático, né? Que é a derivada de dentro com a derivada de fora. Isso é regra da cadeia, gente. Só que pra você que vai fazendo, você pega o costume já. E agora? Agora vamos fazer a distributivazinha aqui, tranquilo. Só no somebody loves. Então vai ficar, ó. Vai ficar menos seno ao quadrado de alfa menos seno alfa da raiz disso aqui, né? Beleza? Mais cosseno ao quadrado de alfa mais isso aqui tudo. E o cosseno que passa multiplicando vai ficar ao quadrado. Bacana, 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 bacana. Bacana demais. E aí, e agora? Agora a gente vai agrupar esse seno ao quadrado de alfa com esse cosseno ao quadrado de alfa. E a gente vai agrupar esse seno de alfa, raiz com a fração. Então vai ficar 0 é igual a menos... Vai ficar então cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa mais... Deixa eu dar um espacinho aqui. Mais seno alfa, eu vou colocar o seno alfa em evidência. Então vai ficar seno de alfa em evidência. Aí eu vou botar aqui no parênteses, né? Vai ficar... Eu vou colocar um denominador em comum. Seno ao quadrado de alfa mais beta. Então eu vou multiplicar isso aqui em cima e embaixo por seno ao quadrado de alfa mais beta. Então aqui vai ficar só seno ao quadrado de alfa mais beta. Tudo isso mais esse aqui é negativo. Perdão. Isso aqui vai ser tudo, isso aqui vai ser negativo, né? E aqui cosseno ao quadrado de alfa. Basicamente, o que eu fiz aqui? Para eu agrupar esse daqui com esse daqui, eu tive que multiplicar esse aqui em cima e embaixo por essa raizona. E quando eu multiplico pela raizona, a gente cancela a raiz. Foi basicamente isso que eu fiz. Basicamente, bem tranquilo. Bom, se não está acompanhando a aritmética, é só assistir com calma que você vai acompanhar a aritmética. A parte matemática, o cálculo, se você está acompanhando, tranquilo. Então você já está bem demais. Agora, se você não está acompanhando a aritmética, você precisa de um pouco mais de prática. Ou você assiste o vídeo um pouco mais devagar e você vai entender. Então vamos aqui, vamos colocar tudo aqui para cima. E agora essa é a parte mais chatinha. Mais chatinha mesmo. Bem chatinha. Bem chatinha, bem chatinha, bem chatinha. Por quê? Por que essa parte mais chatinha? Vamos aqui. 0 é igual. Agora não vai ter mais esse 0 não. Vou colocar o cosseno de alfa para o lado. Então vai ficar seno ao quadrado de alfa menos o cosseno ao quadrado de alfa. Tudo isso vai ser igual a esse brutamonte aqui. Irmão, olha isso aqui, cara. Que coisa feia. E agora, como é que eu encontro os valores aqui, né? Eu vou chamar o seno de alfa de x. E, portanto, o cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1 menos x ao quadrado, né? 1 menos x ao quadrado. Então, o que isso aqui vai me ajudar? Isso vai me ajudar no seguinte, ó. Tá vendo essa expressão aqui, ó?
essa expressão bem aqui, vai ficar então x ao quadrado menos 1 mais x ao quadrado, né? Olha que bacana. Aí aqui vai ficar x, que multiplica 1 menos x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos beta, dividido. Aí aqui eu já vou usar uma nomenclatura diferente para a raiz, que é elevar ao meio, né? Então vai ficar x quadrado menos beta, mais beta, que é elevar ao meio. Olha aí, rapaziada. Ficou muito mais enxuto. Muito mais enxuto. Aí aqui vai ficar simplesmente 2x quadrado menos 1 igual a x, que multiplica... deixa eu fazer aqui. Fica mais enxuto, mas ainda não tá tão enxuto, não. Garanto, né? Não tem muito que enganar. 1 menos 2x quadrado, né? 2x quadrado menos beta de x quadrado mais beta, que eleva ao meio. E aí, gente? E aí que agora é só matemática, só no somebody loves aqui, né? Só vamos aqui. Passa esse x quadrado mais beta elevado a 1 meio tudo pro outro lado, então vai ficar 2x quadrado menos 1, que multiplica x quadrado mais beta, que eleva a 1 meio. Isso vai ser tudo igual a x, eu vou já passar o x para dentro, né? Menos 2x ao cubo, menos beta, x, beleza? E agora eu vou levar tudo ao quadrado, ok? Levando tudo ao quadrado, vamos ficar com o quê? Vai ficar então, esse primeiro termo ao quadrado vai ficar 4x à quarta menos 2 menos 4x ao quadrado menos 1 mais 1, que multiplica x ao quadrado mais beta. A gente cancelou, né, o meio. Tudo isso aqui vai ser igual? Bom, galera, aí que complica. Vai ser esse primeiro ao quadrado. O primeiro ao quadrado é x ao quadrado. O primeiro vezes o segundo, menos 2x à quarta. O primeiro vezes o terceiro, menos beta, x ao cubo. O segundo vezes o segundo de novo, vai ficar mais 4x à sexta. O segundo vezes o primeiro vai ficar menos 2x à quarta. E o segundo vezes o terceiro vai ficar mais 2 beta x à quarta. E agora, eita. Agora deixa eu até afastar aqui, senão não vai ter espaço. E agora, de novo, e agora o menos beta, vai ficar menos beta ao quadrado x ao quadrado, vai ficar mais na verdade, né? Mais 2. Aí aqui eu já vou fazer essa jogadinha aqui. Aqui vai ficar mais 2, não sei o que, aqui vai ficar 4. E esse beta x vezes x vai ficar menos beta x quadrado, aqui vai ficar então menos 2 beta x quadrado. Ainda dá para agrupar outros aqui, né? Mas eu vou fazer isso depois. Aqui vai ficar como? O primeiro vezes o segundo vai ficar 4x à sexta. O primeiro vezes o primeiro ali, mais 4 beta x à quarta. O segundo vezes o primeiro vai ficar menos 4x à quarta, vezes o segundo menos 4 beta x ao quadrado. E o primeiro ali então vai ficar mais x ao quadrado, mais beta. Pesado, né? Então vamos aqui. A gente cancela. Vamos ver o que a gente pode cancelar aqui. Bacana, né? A gente cancela esse x ao quadrado com esse x ao quadrado. A gente vai cancelar esse 4x à sexta com esse 4x à sexta. Esse mais 4x, esse beta x à quarta, cancela com esse mais 4x beta, esse mais 4x beta, sei lá. Esse 4x à quarta cancela com esse menos 2x à quarta, com esse menos 2x à quarta. E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar, então,
beta menos 4 beta, tá certo? Tá certo, x ao quadrado, isso vai ser igual a beta ao quadrado, x ao quadrado. A gente vai cancelar esse beta, com esse quadrado aqui, e aí vai ficar então que 1 menos 4x ao quadrado é igual a beta x ao quadrado. Deixa eu só ver se eu errei alguma coisinha aqui. Errei uma coisinha. Aqui cancela com esse aqui, ó. E aqui vai ficar só 2. Então aqui é 2x ao quadrado. Beleza, era isso que eu tinha errado. Eu vou passar esse menos 2 pro outro lado, então vai ficar aqui 1 é igual. Vou fazer aqui, né? 1 vai ser igual a... já deixando x quadrado nesse, x quadrado de beta mais 2. Portanto, o x vai ser igual a 1 que divide beta mais 2, que eleva a 1 meio. Cara, olha que resposta bonita, né? Olha o tanto de cálculo para chegar nessa respostinha aqui. E não se esqueça que o que o x significa. O x é o seno de alfa, né? E, portanto, o cosseno de alfa vai ser quanto? O cosseno de alfa vai ser igual... Aí já dá pra ter uma ideia, né? Vai ficar beta mais 1 elevado a 1 meio dividido por beta mais 2 elevado a 1 meio. Nem precisa... Assim, dá pra fazer, né? De boa, tranquilo, mas eu prefiro só jogar aqui, gente. Tô cansadinho. Fiz de cabeça aqui. E agora? Né? E agora? E agora que a gente vai ter que vir aqui, né? Botar aqui. Botar pra jogo. Botar bem aqui nesse A. A gente vai ter que trocar os valores. Vamos aqui. Deixa eu só salvar essa expressãozinha aqui. Peixe. Aí vai ficar. Bora trocando os valores aqui. Eu vou lidar só com essa parte aqui, que eu vou chamar de J. Então, gente, eu chamei esse aqui de J, né? Acho que ele cortou o vídeo. Eu chamei esse aqui de J. Então, J vai ser igual. A gente viu cosseno de alfa é o que? O cosseno de alfa é beta mais 1, que eleva a 1 meio, de beta mais 2, que eleva a 1 meio. Vamos deixar fora, um parênteses por enquanto, e aqui vai ficar 1 sobre beta mais 2, que eleva a 1 meio, mais... Aí que vem... Cara, essa parte é bem bonita, bem legal. Aqui é 1 sobre beta mais 2, né não? Mais beta, que eleva a 1 meio. Essa parte é bem bonita mesmo. Porque, olha esse monstro enorme, porra, grande, né, cara? É uma informação feia esse aqui. Mas a gente vai simplificar isso aqui de uma maneira brutal mesmo, brutal. Aqui vai ficar o quê? A gente vai deixar tudo como denominador em comum, beta mais 2, ok? E aqui em cima vai ficar, então, 1 mais beta de beta mais 2 elevado ao meio. E aí? Aqui eu vamos resolver só essa raiz primeiro, e depois a gente vai resolvendo o resto aos pouquinhos. Esse 1 mais beta vai ficar assim. Vai ficar igual a 1 mais... O beta faz a distributiva, vai ficar 2 beta mais beta quadrado. Olha aí que legal, galera.
Isso aqui é justamente um produto notável, né? O quadrado da soma. Então, isso aqui vai ficar igual a b, beta, né? Mais 1 ao quadrado, dividido por beta mais 2 elevado ao meio. Bacana, bacana, bacana. E agora? Agora a gente tira da raiz, né? A gente corta isso aqui, ó. A gente vai cortar e tira da raiz. Vamos botar aqui, vamos repetir. Vai ficar fora da raiz, vai ficar então o beta mais 1, tudo isso dividido por beta mais 2 elevado ao meio. E por coincidência, a gente consegue fazer o seguinte, né? Já que a base é igual, a gente já consegue fazer esse joguinho aqui de igualar as bases. Então, repetindo aqui essa multiplicação, vai ficar beta mais 2 que eleva ao meio. Aí vai ficar beta mais 1 mais 1, então vai ficar beta mais 2. E pra você que já percebeu, galera, isso aqui, ó, é basicamente o quê? É 1 sobre... Isso aqui é 1 sobre beta mais 2 que eleva ao meio. Por quê? Porque a gente, isso aqui pelo menos, né? A dividido pela raiz de A é igual a raiz. Não. A dividido pela raiz de A... Eita, fiz errado aqui. Isso aqui vai ser beta mais 2 que eleva ao meio. Isso. A dividido pela raiz de A é igual a raiz de A. É isso. Ok? E aí o que acontece, né? Aqui tchau, aqui tome. Cancela. Então vai ficar J é igual a beta mais 1 que eleva ao meio. Porra, cara, que bonito, que foda, né? Então vamos aqui. O A, então, o A é igual a V quadrado, que multiplica J, né? V quadrado sobre G, que multiplica J. O J é o quê? O J é o quê? O J é o quê? O J é beta mais 1. Deixa eu colocar até em raiz já. Beta mais 1. Só que aí o que, né? Isso aqui já não serve mais pra gente. A gente trabalhou bastante com beta, né? Ajudou a gente bastante nas transformações. Mas a gente agora vai ter que trabalhar com o real. O beta não é mais o que a gente está atrás. O nosso beta é 2gy sobre v quadrado. Então isso aqui vai ser, então, v quadrado sobre g raiz de 2gy sobre v quadrado mais 1. Beleza? Top. Legal. Top demais. Ai, top demais, top demais, top demais. E aí a gente termina essa primeira parte, né? Que, enfim, é a mais longa. Bom, de fato, teve bastante coisa. Mas vamos voltar aqui para essa imagem. Vamos trazer de volta aqui. Vamos copiar ela aqui e trazer de volta. Porque ela é bem importante pra gente. Afinal, é a questão que a gente está resolvendo. A gente não pode perder o objetivo, que é encontrar o alcance máximo, né? As condições do alcance máximo. Bom, o alcance máximo já é esse. Mas a gente não tem algumas informações. A gente não tem o quanto que vale o V. Então, bora traçar agora o nosso caso 2. Olha aí que bacana. Caso 2. Deixa eu botar até pontos de exclamação aqui. Caso 2. Bacana. Caso 2 é o que? É esse caso aqui, ó. Top. Top demais. Top demais. O caso 2 é esse aqui, ó. O caso da transferência de energia, né? Transferência de energia não, né? Mas só a conservação de energia. Boa. Conservação de energia. A bolinha ela vai caindo, 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 caindo. Ela cai a uma altura aqui, uma altura H menos Yzinho. H era até o final, né? Mas já que não é até o final, é H menos Yzinho. E um pouquinho antes dela bater, né? Dela defletir, ela tem uma velocidade V, que é a mesma velocidade, ó. Carteado, muito carteado, mas é a mesma velocidade que ela deflete. Ok? Então,
a energia nesse ponto 1 é igual à energia nesse ponto 2 devido à conservação de energia. Então vamos lá. A energia no ponto 1 é igual à energia no ponto 2. Qual que é a energia no ponto 1, galera? Assumindo que o referencial é esse aqui, né? Já que o referencial é esse, bora fazer direitinho. O referencial é esse aqui, né? E aqui é uma altura y. E aqui o total seria uma altura hzinho, né? Altura h. Vamos fazer direitinho. Vai dar a mesma coisa, mas vamos fazer direitinho. Aqui a velocidade é igual a zero, como a questão dá. Então não tem energia cinética, só tem energia mecânica. Então vai ser mgh vai ser igual. Aqui a gente vai ter energia potencial e energia cinética. Eu falei energia mecânica, né? Mas a gente tem energia potencial apenas. Energia mecânica é a soma da energia potencial com a energia cinética. Então vamos aqui vai ter o v quadrado, que é o que a gente está atrás, né? Bom, a gente quer descobrir agora quanto que vale essa velocidade, mais mgy, beleza? Que é a energia potencial que ele tem, porque ele está a uma altura yzinho do solo. A gente corta aqui os mzinhos e vai ficar g, eu passo para o outro lado, então vai ficar gh menos y igual a v quadrado sobre 2. Bacana, né? Então vai ficar que o v quadrado é igual a 2ghy. Beleza? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir aqui, ó. Substituir. Eita. Substituir aqui. Como é que a gente substitui aqui? Desse jeito aqui, ó. Esse v quadrado a gente vai trocar por 2g. Eu acho que não existe esse YH, né, gente? Acabei de perceber. É H menos Y, rapaz. 2GH menos Y sobre G. Da raiz aqui, né? Tudo dentro da raiz. De 2GY de 2GH menos Y. Deixa eu só ver um negócio. Tá. Não, tudo certo. Beleza, tudo certo. Mais um. Beleza? E o que a gente vai fazer? A gente vai cancelar esse G com esse G aqui e esse 2G com esse 2G aqui. Então vai ficar... Lembrando, isso aqui é o nosso alcance, né? Nosso alcance vai ficar igual a H menos Y 2H menos Y raiz de vou deixar tudo sobre H, tudo de H menos Y, né? Sobre H menos Y, de 2Y mais H menos Y. Tá? Fiz uma coisa errada aqui. Não fiz. Bom, no final, pois é, gente. Aí, continuando aqui é só Y, né? Aí vai ficar o quê? Cancela esse Y aqui com esse menos Y aqui. Então vai ficar que A é igual a 2. Eu vou deixar dentro da raiz esse H menos Yzinho, beleza? Então vai ficar H menos Y ao quadrado, então vai ficar só H menos Y, que multiplica por H. Bacana, né? E aí? O alcance, portanto, o alcance máximo, a gente já encontrou aqui o alcance em Y. O nosso objetivo não era encontrar em θ, a gente encontrou em Y. Era encontrar nos dois, né? A gente encontrou em θ e agora encontrou em Y. E o que a gente percebe aqui? Gente, supondo, não é supondo não, mas
dando a entender a questão que todos os valores em metros todos os valores de comprimento têm que ser positivos. Bom, o H é positivo, o Y é positivo, o H é positivo. Qual que é a forma de maximizar o meu alcance? Como é que eu maximizo o meu alcance? Bom, quando eu transformo o Y em zero. Ou seja, vai ficar que o alcance máximo é igual y vezes i, h vezes h ao quadrado, então vai ficar igual a 2h, né? Raiz de h, 2h. Beleza, né? Tranquilinho, tranquilo demais. E agora, né? Sabendo que o alcance máximo é 2h, vamos encontrar o ângulo θ, beleza? Eu sei que, vamos lá, que o alcance ele também pode ser escrito como v² sobre g seno de 2θ, beleza? O alcance pode ser escrito dessa maneira também. Então, portanto, eu sei que o v² ele é o quê? 2g h menos y. Então vai ficar desse jeito mesmo. Então vai ficar que o alcance é igual a 2g h menos y dividido por g seno de 2θ. Eu sei que o y é zero, para ser máximo. O g também é zero. Não, o g também é zero não. O g cancela com o g de baixo. E, portanto, vai ficar... Eita, gente, foi mal. Portanto, vai ficar que 2h é igual... 2h seno de 2θ tem que ser igual ao nosso alcance. Só que o nosso alcance máximo é quanto? 2h. Então, o seno de 2θ tem que ser igual a 1. Portanto, o nosso θ tem que ser igual a quanto? Para dar 45, né, gente? 45 graus. Aí vocês podem até dizer, mas aqui deveria ser seno alfa. Mas quando a gente fala de seno de 2θ, pouco importa se é alfa ou é θ, sendo eles complementares, beleza? E é isso, galera. Terminamos a questão. Chegamos aqui em θ igual a 45 e o y igual a 0. E o alcance igual a 2h. Chegamos nessas respostas bem satisfatórias, né? Depois de uma questão, bom, longa, trabalhosa, né? Eu diria. E, gente, acho que foi um bom pedido de desculpas, né? Afinal, passei bastante tempo sem postar. E uma questão dessas que, pô, canseira, viu? Canseira mesmo uma questão dessa. Pesa que só. Mas é uma questão bonita. Deu θ igual a 45 fechadinho, y igual a 0. Vamos analisar essas respostas, né? Dando só uma análise legal, o que seria o y igual a 0? Seria como se a gente tivesse lançado ele exatamente aqui, ó. Que é bem aqui, ó, na pontinha. A gente tivesse lançado ele na pontinha, no y igual a 0. Mesmo ainda existindo a deflexão. Ou lançando ele aqui de baixo, né? Como se fosse isso. E o que é bem contraditório, né, gente? Bem contraditório, porque o cara acha que por ele ser lançado mais alto, ele vai ter mais tempo para percorrer um alcance maior. Sendo que não. Mas isso acontece também por causa que o y ele é dependente de θ. Pensa no seguinte, se o y ele fosse muito pequeno, né? Se o y fosse muito pequeno assim, em qualquer ponto aqui, significaria que o θ também é muito pequeno. Mas aí a gente ignora. E o θ igual a 45 é um pouco intuitivo, né? Porque, enfim, um ângulo otimizado, óptimo de lançamento, quando a gente trata de lançamentos oblíquos normais, é θ igual a 45, né? E aqui, no caso, o alfa seria 45, o θ também seria 45. Então, o alfa sendo 45, porque o alfa que é o ângulo de lançamento, mas o θ também é 45. Então, dá no mesmo. É isso, né, gente? É isso, bacana. Bacana mesmo, bacana. Questãozinha
que eu acabei nem apresentando mais o caso 3, era a deflexão, que eu acabei fazendo bem rapidinho aqui já, ó, nessa parte aqui. Era só isso aqui, o caso 3. Bacana demais. Depois, gente, valeu. Fiquem com Deus, todo mundo. Tamo junto sempre. Vamos voltar a postar ativamente vídeos, eu e o Prof. José. Tamo junto. Valeu.